Olá, sejam bem-vindos ao canal Bastidores do Templo. Hoje nós vamos falar sobre os falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? Como que eles agem na vida das pessoas nos dias de hoje? A gente tem visto na internet um aumento dos números de profetas que fazem revelações, que prometem milagres, curas, transformações na vida da pessoa. E, por incrível que pareça, essas igrejas, esses pastores têm atraído uma grande multidão. E é incrível como esse tipo de pessoas enganadores, eles conseguem atrair uma grande multidão, é incrível. Mas a gente percebe que já na época de Jesus já havia falsos pregadores, falsos profetas. O primeiro deles, a gente pode até mesmo colocar Judas como o primeiro falso profeta, porque Judas estava com Jesus, andando com Jesus, conhecia todo o evangelho, todos os ensinamentos de Jesus e mesmo assim ele vendeu Jesus por algumas moedas de ouro. E hoje em dia a gente tem visto pastores e profetas vendendo o evangelho, vendendo Jesus por algumas moedas de ouro. Esses pastores têm enriquecido grandemente, então, e eles ainda não fazem nenhuma questão de esconder. Alguns pastores, alguns líderes espirituais até são mais discretos. Você não sabe da casa que eles têm em Miami, do carro que ele tem, do relógio de 400 mil reais que ele tem. A gente acaba não vendo. Mas alguns pastores fazem até questão de vir nas redes sociais e ostentar toda essa riqueza que ele tem construído com a venda do evangelho. Então são pastores que vão na internet e mostram a Ferrari, o Corvette, né, a Lamborghini, mostram a mansão luxuosa que ele comprou, os relógios de 100, 150 mil reais que eles possuem. Então eles já não fazem mais nem questão de esconder toda essa ostentação que eles receberam pela pregação do evangelho. Mas o que que a Bíblia fala desses falsos pastores? Eu separei aqui alguns versículos para a gente entender um pouquinho como que esses falsos pastores, falsos mestres agem, atuam dentro do meio evangélico. Então vamos ver o que que a Bíblia fala sobre esses falsos mestres. Olha só, em 1 João 4, versículo 1, a gente tem aqui, ó: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Veja só, no primeiro século, né? Depois de Jesus, algumas décadas depois de Jesus, o apóstolo João já está tendo que combater esses falsos mestres aí. Imagine então nos dias de hoje, né? Espalhados pelo mundo inteiro. Vamos ver mais um versículo aqui. Em 2 Pedro 2,14 diz assim: enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. E ainda no versículo 1 também diz assim: e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês, eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, que é justamente o que a gente tem visto aí, pastores e profetas ensinando doutrinas falsas que não tem nada a ver com o evangelho. Em Tito, capítulo 1, versículo 11, diz assim: é preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Ou seja, esses pastores, eles atrapalham o ensinamento e a pregação do verdadeiro evangelho. Em 2 Timóteo 4:3 diz assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir, que é também justamente o que a gente tem visto hoje, pastores que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, aquelas pregações coach, aquelas pregações que massageiam o ego, o coração, falando que você é especial, que Deus tem um plano especial na sua vida, que Deus vai te responder, vai trazer aquela bênção, aquela resposta, que é justamente o que a pessoa quer ouvir naquele momento de desespero, naquele momento de fragilidade.
Em 1 Timóteo também diz assim: essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Em 1 Tessalonicenses 2,5 diz assim: pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Ou seja, já havia falsos mestres na época de Paulo tentando tapear as pessoas para ganhar dinheiro. Em 1 Tessalonicenses 2,9 também diz assim: vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Ou seja, Paulo não ficava dependendo da igreja, ele trabalhava para ganhar o sustento dele. Trabalhávamos de dia e de noite a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. E por último, em Filipenses 1,17 diz assim: os outros não anunciam a Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Então, pessoal, esses falsos mestres, eles agem dessa maneira, usando do evangelho, usando a pregação do evangelho de Deus, de Cristo, para tapear as pessoas, para tirarem proveitos, para se enriquecerem e assim construírem os seus impérios. Você, como cristão, como servo de Deus, como filho de Deus, que está procurando andar em comunhão com Deus, você deve estar atento a essas falsas doutrinas. Se na sua igreja, o seu pastor prega campanha, dízimo, ofertas, pagamento de um carnê, ajudar uma obra missionária aqui, você ter que trazer dinheiro para o pastor poder comprar produto de limpeza, abra bem os seus olhos, não caia nesse golpe, gente. Existem muitos pastores e muitas igrejas que você talvez nem diga que essa igreja é uma heresia, é uma seita, e talvez você esteja frequentando uma igreja dessa. Procure uma igreja bíblica, procure um pastor, uma igreja que estejam alinhados com as verdades de Cristo, tá bom? Cuidado, gente, não deixe o inimigo enganar vocês. Eu sou o professor Dan e a gente se vê no próximo vídeo.